Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a nossa 31ª aula, VWAP. O que é a VWAP? Sabia que a VWAP é um dos pontos de decisão de mercado? Não sabia? Eu vou te explicar nessa aula porque ela é um dos pontos de decisão do mercado. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal, dê essa força aí pra gente, conto com a sua ajuda, ok? Vamos parar de perder tempo e bora pra aula? Roda a vinheta! Então vamos lá, a VWAP é um algoritmo que gera o preço médio ponderado pelo volume, ou seja, ela é responsável por calcular o preço médio de um determinado ativo dentro de um período de tempo, que geralmente não passa de um dia, tá? Ponderado pelo volume negociado. Esse valor é acumulativo, tá? A VWAP é um parâmetro muito forte de mercado, ou seja, é comum que o preço trabalhe e negocie de acordo com ela. É então como um ponto de liquidez, alto volume, ok? Nessas regiões os players vão defender, aumentando as suas posições ou farão a inversão das suas posições, certo? Por isso que ela é muito importante, ela é um ponto de decisão do mercado, tá legal? Continuando, é uma medida de desempenho aqui, né? Isso que eu acabei de falar. Então é uma medida de desempenho que calcula o preço médio de um determinado ativo dentro de um período de tempo ponderado pelo volume negociado. Esse valor é cumulativo, certo? Como eu falei para vocês agorinha. E esse período de tempo, geralmente ele é diário. Por quê? Porque a VWAP ela é um robô em si, um robô de cálculo. Vocês acreditam nisso? E esse robô, pasmem, ele é desligado todo dia no fim do pregão e é religado no outro dia junto com o pregão. Por isso que a VWAP sempre está acompanhando o preço nos dias, nos horários de abertura do mercado, certo? É então um ponto de liquidez de alto volume. Nessas regiões os players defenderão, aumentando suas posições, ou farão a inversão de suas posições, como eu já disse, certo? Então, usando ele como benchmark, um parâmetro de avaliação por players institucionais e muito usada como métrica para robôs de baixa frequência. Baixa frequência. Ah, sim, ele tá faltando a trema, mas não tem trema mais, né? Então, auxilia na decisão desses players por determinar a eficácia de uma execução de compra ou venda em grandes volumes. Mas como assim? Então vamos lá. Ou seja, se certo player está comprado com preço médio de sua posição abaixo de VWAP do dia, este estaria bem posicionado. E se está vendido com um preço médio acima, também está bem posicionado. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a VWAP é um ponto de defesa. Então os players vão jogar um preço na VWAP para poder adquirir liquidez, mas eles não vão querer que o preço ultrapasse da VWAP porque eles estão comprados desde lá de baixo. Então eles defendem ali, eles só buscam a liquidez para continuar a movimentação, ok? Então é assim que eles utilizam a VWAP. E os robôs de baixa frequência utilizam a VWAP com os mesmos parâmetros da explicação que eu dei para vocês na aula passada de médias móveis. Então eles fazem os seus posicionamentos baseados na VWAP, no posicionamento da VWAP, ok? É assim que funcionam os robôs de baixa frequência, tá? Não estou falando dos de alta frequência, os grandes HFTs, das grandes corretoras. Não, estou falando dos de baixa frequência mesmo, certo? Nós temos esse tipo de robô também no mercado, tá? Vamos lá. Grandes compradores institucionais, como fundos de investimentos, por exemplo, usam o fator da VWAP para ajudá-los
a estar e sair de posições de ativos com o mínimo... Opa, temos um pequeno errinho, né? Com o mínimo de impacto possível, ok? Então é isso. Grandes compradores institucionais, como fundos de investimentos, por exemplo, usam o fator VWAP para ajudá-los a entrar e sair de posições de ativos com o mínimo de impacto possível. Por que questão de mínimo de impacto possível? Justamente porque é uma região de liquidez. Então eles sabem que não ultrapassando aquela região de liquidez, não está sofrendo risco. Agora, se o mercado vier para romper, eles já identificam essa possibilidade de rompimento e já utilizam a VWAP para possíveis execuções e possível virada, né, de posição da qual ele estava. Se estava comprado, vira para vendedor. Se estava vendido, vira para comprador, ok? Então, usando essa ferramenta, esses players puxam o preço de volta para a média ao invés de longe dela. É justamente eles buscando a liquidez do mercado, ok? Eles estão em interesse ali, eles sabem que tem os robôs de baixa frequência que estão atuando ali junto com a média móvel, né? Junto com a VWAP. Então eles acabam deixando que o preço retorne até lá para poder buscar a liquidez desses robôs, ok? É assim que eles atuam no mercado financeiro, esses grandes big players sempre manipulando. Vamos para os exemplos? Então aqui, ó, a VWAP, né? Aqui nós temos a abertura do dia com a VWAP. Vejam o tanto que o preço trabalha na região de VWAP, até que ele consegue fazer uma movimentação, mas ele retorna para a VWAP novamente, toca a VWAP, respeitando o VWAP. Vejam só que isso daqui é justamente o preço buscando liquidez, mas olhem que ele está mantendo a sua tendência de baixa. Ok? Ele está fazendo a sua movimentação de baixa ainda, mas buscando a liquidez na VWAP. E aí, como operar então a VWAP nesse caso? Da mesma forma com a qual você opera a média móvel. Você viu que entrou na VWAP, fez teste, gatilho, fez teste, confirmação, gatilho, entrou fluxo, faça sua movimentação, papai. É isso que você precisa, ok? Com muito cuidado, porque nem sempre, né, a VWAP vai ser respeitada. Algum momento ela vai ser violada. Então, cuidado com as posições. Não utilize a VWAP como suporte ou resistência, tá? Não utilize. Lembre-se que a VWAP tem robôs de baixa frequência trabalhando nelas. Então a gente não pode considerá-la como suporte ou resistência, ok? Ela pode estar temporariamente funcionando como suporte ou funcionando como resistência, mas não é a mesma forma de operação. A forma de operação dela é justamente como as das médias móveis, ok? Vamos lá, olhem só aqui também os respeitos que tiveram na VWAP, né? Aqui tivemos uma acumulaçãozinha em VWAP e aí o preço rompe com força, a entrada, gatilho, fluxo, foi embora, esse movimento de alta. Depois volta para poder tentar encontrar liquidez e fica trabalhando aqui na região, acumulando de novo para poder formar a liquidez necessária para a próxima movimentação que esse mercado deu aí no dia, né, no caso, ou no dia seguinte, né? Aqui também, vejam só, aqui justamente explicando o pullback na VWAP, né? O preço fez a movimentação de alta, faz pullback em VWAP, pega a liquidez e toma sua direção de movimentação. Aqui também, ó, isso daqui a gente pode considerar como um pullback, dois pullbacks, só que aqui está fazendo vários pullbacks, né? Aqui também, ó, um pullback, outro pullback, mas está descendo, né? Está seguindo a zona vendedora. Então são pullbacks que fazem justamente na VWAP para poder buscar liquidez. Aqui temos mais, certo? Então essa é a VWAP, a forma de operá-la é essa, ok? Então agora eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu desempenho no mercado financeiro. Não se preocupem que eu vou gravar uma aula também de VWAP, ok? De como operar na prática, e eu operando na prática, assim como eu fiz com médias móveis, tá bom? Eu fico devendo essa para vocês e eu vou cumprir, não se preocupem. É agora que nós encerramos então nossa aula. Espero que você tenha inscrito, compartilhado, comentado, curtido o nosso vídeo, tá? Tô contando com a sua ajuda, tô contando com você. Um abração para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.